Olá, bom dia. Hoje eu trouxe uma palavra e essa palavra hoje ela nos ensina que nós devemos ser menos questionadores, que nós devemos não ficar questionando a Deus o que é certo, o que é justo, o que não é justo. O que Deus faz, Ele sabe o melhor. E essa palavra hoje ela está em Mateus, parábola dos operários da vinha. Essa palavra hoje ela vai dizer dos trabalhadores que chegaram cedo, para o trabalho, e dos trabalhadores que chegaram por último. E essa palavra ela vai dizer que os que chegaram cedo, tanto quanto os que chegaram por último, receberam o mesmo valor. E isso traz para nós que às vezes nós achamos que Deus é injusto conosco, que Deus faz justiça com um, mas não faz justiça para outros. Então nós temos que rever nossos pensamentos, o que nós achamos que é justo, o que não é justo. Porque Deus sabe tudo que é justo, tudo que é certo, tudo que é errado, Ele sabe. Ele vê, Ele conhece todas as coisas. E nós não temos o entendimento e o conhecimento absolutamente do que Deus sabe, do que Deus vê, de qual é a vontade de Deus para nós. E eu falo que essa palavra é para você e para mim também, porque há poucos dias eu mesmo me deparei pensando pessoas injustas, pessoas que fazem maldade, fizeram maldade para mim, e eu parei e pensei, mas isso é injusto porque eu busco ser uma pessoa do bem, fazer o bem, e tem pessoas que fazem o mal, que fiquem ali só maquinando a maldade em seu coração e vivem a sua vida para isso. E eu falei, essas pessoas vão fazer tudo que elas têm que fazer na vida, durante suas vidas, tudo de errado, vão fazer o mal, e no final ainda vão herdar o reino dos céus, no final ainda vão para o céu, ainda vão ser perdoadas, porque muitas pessoas vão ser perdoadas. E eu mesma me fazer essa pergunta, isso é justo? Isso é justo, você viver a vida fazendo bem, cultivando, ser uma pessoa do bem, e no final das contas você pensar, nós não podemos ter essa soberba sempre de achar que já estamos no céu, porque o dia de amanhã só Deus que sabe, mas a gente procura buscar o reino dos céus e fazer o que é certo, e aí você pensa, se Deus for me levar para o céu, então aquela pessoa também vai, aquela pessoa, isso é justo? É justo aquela pessoa ir, se ela fez maldade a vida toda? Então eu parei e pensei, poxa, como eu estou sendo injusta? Como eu estou sendo injusta? Porque tem uma passagem que fala que há pouco nós não veremos mais nossos inimigos. E quando essa passagem ela diz isso, eu parei e pensei, poxa, é verdade. Jesus fala que vai chegar um tempo que nossos inimigos não existirão mais, que nós olharemos para o lado e eles não existirão. E aí eu parei para pensar, isso quer dizer que se eles são nossos inimigos, eles não vão estar conosco no reino dos céus, nós não vamos ver essas pessoas no reino dos céus, porque essas pessoas escolheram o mal. Então eu pensei, eu estou sendo injusta com essas pessoas, porque a palavra de Deus é como aquele homem que estava na cruz, foi crucificado junto com Jesus, e ele fez todos os tipos de pecado. Ele era ladrão, ele roubava, então, mas ele reconheceu Jesus naquele momento, e Jesus disse, eis que estarás logo no reino dos céus comigo. Então Jesus perdoou os pecados daquele homem. Então, se nós reconhecermos que Jesus é o nosso Salvador, então ele qualquer pecado que nós tivermos cometido durante a nossa vida, que nós nos achegarmos a Ele e pedirmos perdão, Ele pode nos perdoar se for a vontade de Deus, Jesus pode fazer isso. E Ele fez com aquele homem, aquele ladrão que estava na cruz ao lado dele. Jesus disse, logo, logo estarás no reino dos céus comigo. Então que nós não possamos ser injustos, porque a palavra aqui ela vai dizer que
Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Assim como aquele ladrão foi. Ele talvez era um dos últimos, mas acabou sendo o primeiro ali. Então vamos ler essa parábola que está em Mateus 20. Mateus 20. Muito dos oprimidos. E Mateus 20, 19 e 20, tá? Porque tem um finalzinho. Tem um finalzinho aqui que é o finalzinho do 19, que é o versículo 30. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça, sem fazer nada. Disse-lhe ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram à 6ª hora, saiu de novo, igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça, e perguntou-lhes: Por que estáis todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Então ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual um denário. Chegando por sua vez, os primeiros julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? O Senhor, porém, observou um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti, ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Então é que essa palavra ela possa entrar no nosso coração e nos trazer a certeza de que Deus é justo e bom, e que Ele sabe todas as coisas, e que Ele faz conforme a vontade dEle, que nós não podemos questionar se Deus está fazendo o que é certo ou o que é errado, porque Ele sabe, Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, e tudo Ele pode fazer conforme a vontade dEle. E que nós não possamos achar que Deus é injusto com nós em forma alguma, porque Ele é bom e justo. E a palavra fala que assim, pois os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos serão chamados a fazer a vontade de Deus. Muitos serão chamados, mas não vão fazer, não vão ouvir o chamado de Deus. E aqui ele fala que muitos não ouvirão a voz de Deus, e poucos serão escolhidos, porque são poucos que vão ouvir a voz de Deus e que vão escolher o bem, que vão escolher a Deus, que vão escolher a justiça de Deus, o amor de Deus. Então que essa palavra ela possa ter esse sentido de que Deus não é injusto com ninguém. Ele não é injusto comigo, Ele não é injusto com você, Ele é justo com todos. E Ele faz justiça conforme a vontade dEle, conforme a hora, conforme o que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor, Ele criou todas as coisas. E nós devemos aceitar a justiça de Deus, aceitar o que Ele tem para nós. O que Ele tem para mim é uma coisa, o que Ele tem para você é outra coisa, mas Ele é justo em todas as coisas. E é isso que nós devemos colocar no nosso coração, que Deus é bom e justo sempre. Que essa palavra entre no seu coração, te abençoe, te edifique e traga paz, e reflita no seu dia se você não está sendo injusto com alguém, ou se você não está achando que Deus está sendo injusto com você, porque você merecia mais, porque você
quer mais, que você trabalha mais, que você faz a obra de Deus, porque às vezes a gente acha que porque estamos fazendo a obra de Deus devemos merecer um melhor lugar, devemos estar em primeiro lugar. Mas Deus sabe todas as coisas, que possamos confiar e deixar tudo nas mãos dele, porque tudo ele fará por nós. E a justiça dele, ela tarda, ela não falha, e que nós possamos esperar sempre a justiça de Deus, e que não podemos questionar o que é melhor para nós, porque só Ele sabe. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Meu nome é Fabiana Sena. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, dê seu joinha. Fiquem com Deus.